Você tem dúvidas sobre o livro de Apocalipse? Então fica nesse vídeo que nós vamos conversar sobre ele. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran e hoje nós vamos falar sobre Apocalipse de João. Isso mesmo, esse livro que muitas pessoas sentem às vezes um friozinho na barriga de ler e acabam conciliando a palavra Apocalipse com catástrofe ou desastre. E esse gênero literário já se usava muito lá no Antigo Testamento. João, ele bebeu dessa fonte do Antigo Testamento. O livro de Gênesis, Daniel, Isaías, eles trazem esse gênero literário de imagens, né, de figuras de imagem, como a gente vê em Apocalipse, né, o dragão, as taças, os selos. A gente vê também no livro de Apocalipse a serpente, né? O livro de Isaías também traz muito dessas figuras de linguagem. Então, o gênero literário apocalíptico significa essa literatura da forma que João escreve. Gente, então não tem nada a ver com o que muitos acreditam que seja catástrofe. Então, esses símbolos, figuras, imagens, enigmas chamam-se maciças analógicas, que retrata, né, essa forma do livro ser expressado por João. E lembrando, gente, que na época em que João escreve, né, tinha uma grande influência dessas imagens mesmo, né? A Grécia, ela trazia muito essa literatura de animais, de estátua. Então, quando João escreve Apocalipse, ele se baseia também nessa visão da época. Quando a gente for ler um livro, digamos, esse livro de Apocalipse, a gente tem que colocar ali um binóculos do tempo que João estava vendo, né? Gente, são 2000 anos atrás, né? Então a gente tem que entender que naquela época existia uma outra forma de visão do que a gente tem hoje. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Provavelmente que ele estava ali com 96 ou 98 anos quando ele escreveu esse texto. E, gente, o que João estava fazendo na ilha de Patmos? João, exilado pelo imperador Domiciano, um dos piores imperadores, né, da época. Provavelmente João era o último sobrevivente dos apóstolos, nos quais todos foram torturados, né, e martirizados. E, gente, conta, né, assim, a história. E a gente não encontra na Bíblia, mas nos livros de grandes historiadores, grandes teólogos, que João, antes dele ser exilado à ilha de Patmos, ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente e mesmo assim sobreviveu. E João, ele ficou assim um pouco, né, desorientado, por isso que ele foi levado a Patmos, onde ele ficou lá exilado e onde ele teve essa visão linda, né, onde o céu se abriu, João viu o trono e aí começa a grande história de Apocalipse. Existem 3 linhas de interpretação de Apocalipse, que já aconteceu lá no tempo de João, quando ele escreve as suas cartas, né? Que muitos historiadores falam que João escreve ali para fortalecer a igreja que estava passando por grandes turbulências, né? A igreja toda estava sendo martirizada, então João escreve com a esperança da vinda de Cristo. Outra interpretação, que já estamos vivendo o milênio, que já está acontecendo, e temos também outra interpretação que vai acontecer, que ainda a vinda de Cristo vai acontecer. Gente, a gente não está aqui falando de algo que a gente declara certo. Cada um tem uma interpretação. Isso é uma forma de a gente interpretar o livro, né? Sem contar que o Espírito Santo que vai nos testificar durante o texto. O que é incontestável nesse livro é sobre a segunda vinda de Cristo. Isso a gente não vai discutir. Isso não tem como a gente duvidar, né? Gente, eu fiz uma divisão, tá? Para vocês entenderem melhor como esse livro é dividido. Ele se divide em 7 sessões paralelas, mas igual eu falei, não é um livro progressista, mas é um livro que vai ter em todas as sessões de cada capítulo, ele vai ter a única mensagem central, que é a segunda vinda de Cristo. A primeira sessão paralela é do capítulo 1 ao 3 e são as 7 igrejas, tá? A mensagem central é Cristo vem para julgar as igrejas, que é do capítulo 1 ao 3. A segunda sessão paralela é do capítulo 4 ao 7. Os 7 selos. E a mensagem central é a perseguição que a igreja enfrentaria, mas que Deus não perde o controle sobre essa perseguição. A terceira sessão, do capítulo 8 ao 11, são as 7 trombetas. O juízo parcial do mundo que persegue a igreja. As trombetas vêm advertindo e alertando, e o juízo vem com misericórdia. A trombeta é sinal de convocação ao arrependimento. É como se Deus falasse assim, né, que
a trombeta está tocando, mas ainda há tempo, né, do arrependimento por conta da segunda vinda de Cristo. Sem esquecer que todas essas sessões paralelas têm um só significado, que é a segunda vinda de Cristo. A quarta sessão, que é do capítulo 12 ao 4, é o quarteto do mal, dragão, anticristo, falso profeta e a queda da Babilônia. A mensagem central é especialmente, né, no capítulo 14, fala sobre a ceifa, que o povo de Deus será recolhido, né? Então ali retrata toda essa perseguição, só que ao mesmo tempo esse povo, né, sendo recolhido à ceifa do Senhor, né? E na seção 5, que é do capítulo 15 ao 16, as 7 taças. Ora, o juízo de Deus vem sem misericórdia, o juízo final. Se na seção 3, que eram as trombetas, vinham alertando o povo ao arrependimento, as trombetas soavam, né, advertiam. Agora nas 7 taças é juízo final. Jesus vem sem misericórdia para julgar a sua igreja. A sexta sessão é do capítulo 17 ao 19, a queda do quarteto do mal em ordem inversa. A queda da grande Babilônia, do falso profeta, a religião prostituída, a política prostituída, a separação total de Deus e o sistema que entra em colapso. Cai esse sistema e aparece a igreja verdadeira. E a última sessão, que é do capítulo 20 ao 22, é o reinado das almas e a volta de Cristo, o juízo final dos céus e a nova terra. É a prisão do mal e a vitória dos santos da igreja. Eu queria ler também para vocês o início do capítulo 20, o versículo 1, que fala assim: vi descer do céu um anjo trazendo a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, gente, nesses últimos capítulos, a gente vê, né, o retorno de Cristo buscando a sua igreja, essa mensagem central de todo o livro de Apocalipse. E essa passagem que eu li para vocês, esse versículo 1 e 2, a gente entende, gente, eu vi um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim que espírito não tem como a gente amarrar com correntes, né? Então, como da forma que eu expliquei no início do vídeo, é uma figura de linguagem essa questão das correntes, né, da amarração. Só que, gente, eu creio, né, na minha convicção, que nós já estamos vivendo o milênio e que Satanás, ele sim, né, ele está preso como se fosse um cão, né, numa corrente ali, e ele não passa além do que Deus permite. Então, gente, Satanás, ele já está preso. A gente não precisa se preocupar que Satanás está livre, né? Mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas, principalmente do mal, né? Então, a gente vê um tempo de catástrofes, né? A palavra fala que esses seriam os princípios das dores. Jesus fala em Mateus que seria o princípio das dores. Quando houvesse terremotos, né, tempestades, nós já estamos vendo isso. Mas a mensagem central que eu quero deixar para vocês hoje aqui, nesse vídeo, é que a gente pode descansar o nosso coração, porque nada passa do controle do Senhor. E o mal, ele já está preso, e a gente pode descansar nessa convicção de que quando o Senhor voltar para resgatar a sua igreja, nós, né, a igreja, os escolhidos pelo Senhor, estaremos com Ele, né, vivendo na glória. E muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês e que esse vídeo continue, né, essas palavras testificando, né, no decorrer das suas vidas. Convido você a ler Apocalipse. Leia o Apocalipse numa sentada só. Comece e termine para você ver a essência desse livro. Leia com essa convicção da segunda vinda de Cristo. E não se apavore, porque a mensagem principal é a esperança que Deus deixou no nosso coração, né? E se você gostou, compartilhe, deixe o joinha, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para chegar notificações até você quando novos vídeos vão surgindo. Compartilhe se chegou ao seu coração alguma pessoa aí na sua mente, compartilhe com essa pessoa. Assim você também vai estar ajudando, né, outras pessoas a ter mais conhecimento desse livro tão maravilhoso, tão especial.
E é isso, gente. Deixa aí nos comentários se você já leu Apocalipse, qual é a sua percepção desse livro. Já estamos vivendo o milênio, ou o milênio ele é uma figura de linguagem, os 1000 anos é só uma figura de linguagem, como a serpente, como os selos, né? Então deixa aí no seu comentário qual é a sua opinião sobre Apocalipse. E um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!